Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um guia completo para empresários ter gestão de excelência dentro dos seus negócios, dentro das suas empresas. Nós vamos te ajudar aqui a mostrar a lógica para vocês atingirem essa gestão de excelência. Sim, é possível chegar lá. Todos os lugares pelo qual eu passei, aplicamos essa sequência de atividades e aí você vai melhorando a cada dia e tendo melhores resultados. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. Eu já vou colocando para você ponto a ponto para você gerar ações aí, para você aplicar já no seu dia seguinte, após você ver esse vídeo aqui. Então, muito interessante você ficar até o final para você ter de fato essa sequência, esse guia. Se você fizer bem feito cada uma dessas atividades, com certeza eu te desafio a voltar aqui e apresentar os seus resultados. Olha só, você está pronto para subir de nível? Eu sempre digo isso porque às vezes a gente fica querendo jogar um jogo que a gente vai perder. Para subir de nível, para ter melhores resultados, você precisa entender a regra do jogo. Você precisa mudar a forma com que você está jogando o jogo. Caso contrário, o jogo sempre vai ganhar de você. E aí é difícil você ter excelência, é difícil você desenvolver resultados, melhorar os resultados que você está tendo. Então, para que os resultados aconteçam, é muito importante você fazer gestão eficaz do seu negócio. E gestão é um pouco complicado de entender, porque você pode me perguntar, mas e aí, o que eu vou fazer? Gestão é cuidar do seu negócio. É fazer com que você entenda o que precisa ser melhorado dentro desses negócios. E aí você vai buscar a excelência dentro dos processos, né, e trazer pessoas com mais talento para dentro do teu negócio. Isso é extremamente importante. Então, a gente está falando aqui para empresários, mas isso se aplica à liderança, a gestores. Essa busca eficaz por gestão eficaz, ela é muito importante dentro de qualquer gestão, dentro de qualquer liderança. Essa é a base do sucesso empresarial, você querer sempre mais. Às vezes até você quer mais, mas você não coloca isso em prática. E aí fica difícil. E eu quero te apresentar aqui 6 elementos essenciais para qualquer liderança competente e para que você tenha um time produtivo. Porque sim, você é responsável por tudo isso. Ou não te contaram que empreender não cabe liderança, né? Ou você acha que é separado. Não, todo empreendedor ele precisa ter uma liderança forte, uma liderança de montar um time produtivo, uma liderança de desenvolver processos, e é disso que a gente vai estar falando aqui hoje com você, tá bom? Então, para você dominar essa estratégia e criar um ambiente melhor e mais saudável e mais produtivo, para que você consiga ter melhores resultados. Essa é a lógica, a gente vai te apresentar aqui ponto a ponto desses 6 para você ter melhores resultados. Estratégia é uma outra palavra que muitas vezes fica meio obscuro. O que eu tenho que fazer? Estratégia é um objetivo com ações, apenas isso. Então você precisa definir o seu objetivo para você poder traçar o caminho para você atingir esse objetivo. É importante ter essas lógicas dentro do teu dia a dia aí. E para começar, um desses 6 pontos, elementos, é exatamente objetivos e metas. Os empresários não definem claramente quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar no final do ano, não deixam claro, e aí isso dificulta completamente desenvolver ações. Isso dificulta completamente fazer um plano para eu chegar no meu resultado final. Pense o seguinte aqui, eu sempre dou esse exemplo. Pega um Waze e não coloca nada nele. Não coloca nem um endereço nele, que é o objetivo, é a meta a ser atingida. O que ele vai fazer? Ele vai ficar mostrando para você como é que você está se desenvolvendo ali. Apenas isso. Ele vai ficar te alertando de possibilidades de problema, mas o teu objetivo, provavelmente você vai ficar andando em círculos, você vai ficar andando pela cidade, mas você não vai chegar no resultado final que você deseja. A empresa é a mesma coisa. Se você não estabelecer os seus objetivos, o que vai acontecer? Você vai ficar rodando. Você até ganha algum dinheiro, mas você ganha muito pouco. Você poderia ganhar muito mais. Então aqui é ponto crucial. Você precisa estabelecer os objetivos e metas do seu negócio. Claramente, bem específico, e é um exercício para você fazer. Quando você define isso, daí você vai atuar em cima do plano. Você vai criar um plano para você poder fazer isso. Tá certo? Então analise isso. Verifique se o seu objetivo está claro e está específico. E logo em seguida defina suas metas. Onde que você quer chegar no final do ano? Aonde que você quer chegar em 2025? Onde você quer chegar em 2026? Eu faria esse exercício pelo menos aí para 2 anos no máximo. Faça esse exercício e aí, se você tiver alguma dificuldade, manda mensagem para a gente que a gente vai tirar essa dúvida sua. Quando eu defino o meu objetivo e a minha meta, eu vou criar indicadores para eu medir isso.
para verificar se eu estou indo em direção a esse objetivo e essa meta. Então eu preciso criar um conjunto de indicadores que vai me mostrar a evolução do meu negócio. E aqui é muito claro, se eu tenho um negócio, eu tenho que colocar pelo menos faturamento como um indicador. Eu tenho que colocar a quantidade de vendas. Eu posso colocar a quantidade de vendas por tipo de produto, se eu tenho vários produtos. E eu estabelecer a meta em cima desses indicadores. E aí eu vou acompanhando o desempenho ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo das semanas, se for o caso. Se você tiver fôlego, o correto é você avaliar semana a semana para verificar se os seus objetivos e as suas metas irão atingir através do indicador. Então lá eu defino e aqui eu meço, aqui eu acompanho, aqui eu monitoro, tá ok? Então eu vou mostrar isso e muitas vezes é legal você mostrar em formato gráfico, porque fica visual, fica fácil de tomar decisões, fica fácil de interpretar, né? E coisas escritas ficam às vezes meio complicadas, tá bom? Então indicadores também é um outro ponto fundamental. Você pode colocar indicadores como, por exemplo, indicadores de produção, se você tiver uma manufatura, indicadores de serviço, tempo de execução de um serviço médio. Você pode brincar com os indicadores que você achar interessante aí, mas sempre com o propósito de atingir os resultados e metas que você estabeleceu lá atrás. Outro ponto fundamental é você desenhar a sua estrutura organizacional para o crescimento. Você concorda que a sua empresa está crescendo, ela precisa se desenvolver? Eu preciso trazer gente, então eu preciso montar minha estrutura organizacional. Quais serão as áreas? Ah, Marcelo, mas eu ainda não tenho, ainda sou sozinho. Mas estabeleça as áreas, porque você está sozinho, mas você faz todas as áreas. E é por isso que a gente trabalha mais. A gente tem que dar conta de todas as áreas, mas estabeleça que áreas são importantes. Você precisa ter uma área de vendas, você precisa ter uma área de marketing, você precisa ter uma área operacional que vai executar a tua venda para você poder entregar. Você tem que ter uma área logística, você tem que ter uma área de tecnologia, se você for da área de TI. Você tem que ter uma área de gestão, tem que cuidar dos números, tem que cuidar das pessoas, percebe? Então, você sozinho, mas a empresa precisa funcionar como se ela fosse grande. Então, ela tem sim os departamentos. E você que vai executando as tarefas desses departamentos, enquanto você é sozinho. A partir do momento que você precisa contratar alguém, você vai olhar para essa estrutura organizacional e vai definir quem é que você vai trazer, baseado nas suas despesas versus as suas receitas, se tem capacidade de trazer alguém ou não. Olhe para isso com muito carinho, desenhe, deixa lá sombreado por enquanto não tem as pessoas, mas você tem que ter as atividades essenciais para essa fábrica, para essa empresa funcionar. Outro ponto fundamental, a partir do momento que você estabelece aí a sua lógica de departamentos, o que você tem que fazer? Cada um dos departamentos que você estabeleceu, eles precisam ter processos. Eu preciso desenhar os procedimentos, eu preciso estabelecer a regra do jogo para aquele departamento. Como é que vende aqui? Como é que eu faço marketing aqui? Como é que eu construo o produto que está sendo vendido aqui? Como é que eu entrego esse produto? São as regras do jogo. Lembra que eu falei lá no início? Se você estabelecer regras erradas, eu vou perder o jogo. Então você precisa deixar claramente quais são os processos, quais são os procedimentos, porque quem chegar vai ser treinado dentro desses processos que está na tua mente. E não tem como adivinhar que está na tua mente ainda, pelo menos. Você tem que desenhar isso e treinar as pessoas que vão chegar nesses processos. A partir daí elas têm condição e liberdade para poder melhorar cada vez mais. Afinal de contas, é por isso que você está contratando pessoas, para executar o que está sendo feito já e melhorar os seus processos. Essa é a lógica, você define o objetivo, define os indicadores, você tem uma estrutura organizacional, você desenha os processos dessa estrutura organizacional, cada uma das caixinhas de setores, e aí você vai buscar melhorar esses processos cada vez mais. Com essa clareza, com essa vivência, com essa identificação do teu processo, o que vai acontecer? Você vai identificar os problemas, você vai resolver esses problemas muito mais rapidamente, porque daí você vai identificar onde é a causa, você vai identificar onde que precisa bloquear o erro, e aí você vai melhorando constantemente, que é o item 6, melhoria contínua o tempo todo. A gente chama isso de análise crítica do processo. Você vai verificar se tem pessoas que precisam ser melhor treinadas, melhor contratadas. Você vai identificar se você tem que estabelecer uma tecnologia melhor, um equipamento melhor, um processo melhor, e aí você vai definindo isso com base no problema que está sendo gerado e numa resolução de problema para você ter melhoria contínua dentro dessa sua gestão de alta eficiência. São esses 6 itens que você precisa fazer o tempo todo e você vai girando isso, entendendo que onde tem que melhorar é onde aparece problema.
Fica muito mais fácil você identificar os problemas quando você segue essa lógica aqui. Bom, então invista na gestão. A gestão é importantíssima. O que mais eu vejo dentro de falta das lideranças é a falta de gestão. Às vezes você tem uma qualificação técnica excelente, mas não sabe fazer gestão. Você sabe fazer muito bem um parafuso, mas você não sabe fazer a gestão da fabricação desse parafuso. Aí você perde dinheiro, você joga tempo fora, você deixa desperdício acontecer e aí você acaba vendendo muito mais caro e isso vai acontecer o quê? Vai deixar você menos competitivo e aí você vai ter uma rentabilidade muito baixa e aí o teu negócio provavelmente vai fechar. Resultados extraordinários, você precisa fazer uma gestão de alta eficiência, tá bom? Próximos passos, você vai analisar todos os pontos, colocar aqui a sequência e colocar planos, ou seja, ações dentro de cada um desses itens para você poder executar e fazer as coisas serem diferentes. É plano e ação o tempo todo, tá bom? Então veja todos os itens e faça diferente, faça as coisas se modificarem, faça as coisas terem resultados através dessa análise que você está fazendo aqui, desses 6 pontos. Eu garanto para você que nos meses seguintes, 2 meses, você já vai ter resultado se você seguir. E aí você volta aqui e dá seu depoimento para mostrar que, de fato, essa sequência de atividades vai te ajudar fortemente, tá bom? Se você precisar de um impulso, de uma ajuda, a gente tem uma mentoria que a gente consegue te ajudar muito mais rapidamente, colocando todos esses itens dentro do teu dia a dia aí, para que as pessoas entendam. A gente treina as pessoas, a gente desenvolve processo, a gente faz isso acontecer com muito mais rapidez, porque é como se a gente estivesse dando um impulso, é um gás, é um combustível a mais, é porque a gente já passou por isso. A gente desenvolve isso dentro das empresas, a gente desenvolve isso dentro da nossa empresa aqui, então a gente sabe como fazer e sabe as ações que precisam ser executadas. É só você entrar em contato que a gente vai te apresentar uma proposta, tá ok? Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo e principalmente compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, para que elas possam se comunicar conforme você está pensando, para que você equalize esse conhecimento junto com elas. Isso é muito importante. Traga o seu time para ouvir isso que a gente está falando aqui e depois vocês podem debater, vocês podem trazer aí soluções melhores. É isso que é importante. Eu quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.